último, que muitas vezes as pessoas elas têm esse justiçamento a respeito do Epstein, não por causa da rede de comprovar que ele gerou, com o apartamento dele em Nova York, ou com a ilha dele, ou o Novo México lá que ele tinha, mas na verdade o pessoal quer ver um cara mexendo com a criança. Essa é a verdade no final Não, do dia. e não é só mexendo com criança. É fazendo um ritual satânico num templo feito pra fazer sacrifícios humanos, não é isso? Isso. É tipo um outro nível de negócio. Não é só mexer com criança. Exato. E a maioria dos caras que estavam lá, eles não eram... Uhum. Eram caras da mídia, né? Eram caras que queriam cargos de poder, posição. Você vai botar um cara pra ser governador, senador, presidente da república, sem você ter nada contra o cara dar as costas pra você? Pra não ligar, pra não atender seu telefone no dia que tomar posse? Você tem que ter uma garantia, um colateral, não é isso? Isso, e até a gente até explicou a linha do comprovar russo mesmo, né? O principal opositor do Putin recentemente teve um vídeo vazado, foi em 2018, dele com uma mulher da oposição, os dois na cama falando mal de um monte de gente da política russa, e o cara perdeu a eleição por causa disso. Alexandre o Grande não foi criado com o pai. Uhum. Ele foi dado como garantia um contrato, não é isso? Na hora que o cara tem a sua mãe e seu filho na mão, não é isso? Pois é. Você vai fuleirar com o cara? Exato, né? E não tem também o cinismo comunista, que tem se não me engano, os sovietes também tentaram dar uma pressionada, acho que num tailandês ou num indonésio. E aí o cara falou, tá bom, manda um vídeo pra mim aí, que eu vou publicar pra todo mundo aqui, que a gente quer ver esse vídeo aí, deu comendo as crianças. Tá nem aí, sabe? E eu acho assim, né, que essas pessoas também são muito sensíveis, né? Esse pessoal que você mesmo citou, né, de exemplo. Essas pessoas da mídia e tudo mais, pessoas que querem entrar na política. Mas hoje em dia... São muito a imagem, né? O problema é que hoje em dia, com a inteligência artificial, o cara pode criar vídeo de qualquer coisa, de qualquer um. Pois é. E hoje em dia, dar a bunda, usar droga, porra toda, como é que chama? É o mais normal. É orgulho. A única coisa que sobrou é pedofilia e assassinato. Pois é. O cara estuprar e matar uma criança. Aí, meu irmão, isso aí, nem os esquerdistas não vai achar bonito, não é isso ou não? Foi a Pois única coisa que vai sobrou, usar não é isso ou contra não? você, vai Foi a usar única coisa que contra sobrou, você. não é isso ou não? Ou pior, fez o cara lá, o cara é loucão, tá saindo da missa lá no inteligência artificial lá. Fala, o cara arrombado, um hipócrita aí, tá na missa aí. Tá louco, né, cara? Mas esse negócio eu tava falando com o açougueiro, foi na sexta-feira, né, a gente conversando. Eu tenho algumas reservas, assim, com questão de criptomoeda e tal, porque, assim, me parece que quando houver um papa legítimo, esse papa vai decidir sobre a questão do Bitcoin. Vai haver uma decisão papal, eu acredito nisso, na questão de dinheiro digital e tal. E o meu ponto, assim, de ressalva, não entendo errado, Bitcoin eu uso como poupança. Sabe, que a questão é assim, se deixar na poupança, tá fudido o seu dinheiro. Foi assim, literalmente. Então, assim, Bitcoin é poupança. Assim, eu encaro dessa forma, mas eu também não posso deixar de ver que o Bitcoin introduziu no planeta, para a humanidade, a tecnologia de registro perfeito no espaço-tempo. E que eu não vejo, eu não consigo ver outro caminho a não ser o próprio anticristo se utilizando dessa tecnologia, ou numa versão melhorada, para poder fazer o domínio que vai vir no fim dos tempos de fato, né? Controle total, 666. A blockchain não é uma solução barata. Blockchain é uma solução extremamente cara, não é isso? É por isso que a maioria das shitcoins elas não fazem sentido, elas só são golpes financeiros. Porque não existe sentido de ter 10 mil blockchain no mundo, não é isso? O Bitcoin não é uma solução perfeita nem eficiente. É uma solução altamente ineficiente, mas altamente eficaz. O dinheiro centralizado do mundo, que são as CBDCs, é muito mais econômico porque é centralizado. É mais racional você ter 3 nuvens no mundo ou 4 data centers em diferentes continentes do que você ter 400 mil computadores tendo que ser sincronizado a cada 10 minutos, não é isso? É muito mais barato, até menos, muito mais racional, não é isso? Sim. É isso. O Bitcoin não é uma solução perfeita nem eficiente, é uma solução eficaz. Inclusive o professor Alexandre Costa dizia que até uns 5 anos atrás achava que o Bitcoin era o dinheiro do anticristo, que ia ser a única moeda mundial. Que ele só se convenceu que isso não era verdade, porque ele entendeu que uma vez inventado o Bitcoin, qualquer pessoa poderia inventar sua moeda em casa. E o próprio Bitcoin força a criação de outras moedas. Toda vez que tem um fork, que alguns nós querem fazer uma outra regra, isso imediatamente cria uma outra moeda. Então o Bitcoin, ele não tem como ser a moeda única mundial. Porque havendo o Bitcoin, inevitavelmente vão criar outras moedas que são os forks. E você só vai saber qual é o Bitcoin verdadeiro na hora que você vê, depois de meses ou anos ou décadas, qual que se tornou dominante, não é isso? Mas o Bitcoin impede. Você já leu um livro chamado Thank God for Bitcoin? Não, Renato. Tem vários pastores, tem gente árabe, judeu, a zorra toda, inclusive discutindo em aspectos religiosos. E muitas pessoas acham que os 1000 anos com o diabo aprisionado vão ser os 1000 anos sem Fiat. Porque o diabo é o pai da mentira, não é isso? E não tem mentira maior do que as moedas. Geralmente com caras, fazendo idolatria de assassinos, ladrões, a porra toda a cara dos vagabundos. No caso do real, é a cara de quem no real? Da Marianne, que é o símbolo da Revolução Francesa, assassina de padres e freiras, não é isso? Exatamente. Não é isso? A Marianne ali é o símbolo de uma revolução satânica, não é isso? E Geralmente é a atrás cara de algum assassino, ladrão sendo idolatrado na porra, não é isso? É uma Exatamente. mentira. E atrás é o mentira. bichinho. É uma dívida que o devedor desconto vale.
que o cara diz quanto é, quantos reais existem, então ele define quanto vale aquela mentira satânica, velho. Ok? Eu não sei se o Bitcoin tem uma natureza, ele pode ser utilizado pro bem ou pro mal, como todas as coisas. O problema é que a Fiat é uma coisa criada, baseada em uma mentira. Ele é derivado de uma mentira e só serve a mentira. Ele serve pra tirar a riqueza das pessoas que confiarem nele. Ou seja, uma traição, né? Isso, uma mentira é uma traição, né? Uhum. Tem até aquele site, né, Renatão? Daquele What the Fuck Happened in 1971. Não, que mostra uma série, né? São diversos gráficos mostrando, graças à perversão da moeda, o que aconteceu. E aquela conversa que a gente teve ontem de dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Quando é questionado a Jesus de quem é a cara nessa moeda, a resposta do cara provavelmente é o que tinha escrito na moeda. E o que tinha escrito na moeda do denário ali naquela época? Filho de Deus Augusto. Você não pode proclamar alguém como Deus e nem fazer imagem. Essas duas coisas estão no 10 testamentos, não é isso? Então ela é duplamente pecaminosa a moeda ter ou fazer, não é isso? Ou até dizer que o cara é Deus, não é isso? Você ter uma figura de adoração do cara e você ser retaliado, como o Nabucodonosor lá, não, Daniel. Mas nos 10 mandamentos tem não dizer o nome de outros deuses perante a mim. Não, e nem dizer que a outra pessoa é Deus perante a mim. Não tem isso nos 10 mandamentos? Exato. O cara faz a imagem. Não terás e outros deuses diante de mim. E vai estar escrito ali, não sei quem, filho de Deus Augusto. Ou Augusto é Deus, porra. Como é que você vai chamar o cara Deus Augusto? Porra, essa. Você fez imagem, não é isso? Em vários aspectos, violou os 10 mandamentos, não é isso? Só há um Deus. A questão, assim, do Estado, né, para o cristão como um todo, quando você pega lá o texto de Romanos que fala a respeito disso, né, da submissão às autoridades, ele é sempre condicionado a outro texto que é falado por Pedro em Atos, que é justamente o seguinte, olha, você tem que ter uma obediência ao conjunto de leis da sua sociedade até o ponto em que eles caem em pecados capitais. Exatamente. Né? Se um centavo do dinheiro arrecadado em uma ditadura vai para aborto, você pagar voluntariamente para essa ditadura, você é financiador de aborto. Exato. Se 1% do dinheiro que cai na mão desses caras for para castração de criança e você voluntariamente dá dinheiro a eles, você está financiando voluntariamente castração de criança. Quem tem imóveis, quem tem ações, quem tem qualquer ativo no Brasil que paga imposto ao regime e você se torna comparsa em todas as aplicações de dinheiro desse regime. Agora, tem pessoas que não têm escolha. Vamos dizer que eu recebi um imóvel, que eu sou dono de 1/5 do imóvel dentro de um inventário inventário litigioso. Como é que você vai vender a porra que você não tem faculdade legal de vender? Não é o que eu tô dizendo. Eu recebo minha porra de meu CLT, que eu pago minhas contas. É a única alternativa que eu tenho. O cara é involuntário, não é isso ou não? Exato, mas aí a poupança é uma outra escolha. Você não vai botar dinheiro de volta no sistema. Seu voto real, o que você faz com o seu dinheiro? Cada centavo que você utiliza, cada satoshi que você utiliza, muda fisicamente a realidade, né? Você comprar isso aqui, só comprar isso aqui, você mudou a realidade. Você mudou a demanda por plástico, você remunerou o cara que vendeu, transportou, produziu, não é isso? Sim. Você muda cada centavo que você poupa, investe ou gasta, você muda a realidade física das coisas. Esse é o voto real, não é isso? Exatamente. Inclusive, até o que você acabou de dizer, Renatão, essa questão do involuntário ou voluntário, é quando eu ouço pessoas falando assim pra você, né? Ai, por que você tá na polícia e não sei o quê, seu hipócrita? Tudo que eu vi é da polícia. Aquela boca analfabeto, assim, sabe? Dá vontade de falar assim, sabe? Uma coisa que eu comecei a voltar, assim, a falar na minha vida é muito cala a boca, sabe? Do tipo assim, tem gente que vê com essas besteiras assim, que é do tipo, porra, filho da puta, vê o outro corte dele. Se você passa assim, você vai ter outro corte que ele vai explicar agora como que é essa diferença, né? Mas uma parada que eu percebo assim, né, Renatão, é que a gente tá vivendo, a minha impressão sincera, assim, sobre a era de hoje, é que a gente tá entrando na era dos nichos. Só que tem um problema, que existem 2 grandes nichos. Das pessoas que são educadas, alfabetizadas, e essas pessoas pedantes, arrogantes, analfabetas, que dão, como o professor Olavo dizia mesmo assim, né, que o maior problema desse cara é porque ele atribui qualquer significado ao que você está falando. O orientador de Obama lá em Chicago chamava o cara chamado Cass Sunstein, que é o pai desse conceito de bolhas, que é o que você estava falando, que tem vários conceitos e tal. Esse cara, há mais de 30 anos atrás, já dizia que no futuro as ideologias iam ficar cada vez mais sectárias. O cara que era vegetariano ia se tornar vegano. O cara que gosta de churrasco ia se tornar carnívoro. O que foi o que aconteceu? Hoje em dia, no interior de São Paulo, se o cara quiser só comer comida árabe, se ele só quiser receber notícia de extremista islâmico, ele consegue, não é isso? Aqui na fronteira tá cheio de cara do há 40 anos. É impossível isso. Há 40 anos era impossível, não é isso? Impossível. Com a internet e tudo mais, hoje em dia, você recebe qualquer tipo de informação em qualquer lugar. Você come frutas frescas em qualquer época do ano, de qualquer lugar do mundo, não é isso? Pois é. É isso. Isso aí foi previsto. Inclusive, esse cara é um cara que era muito próximo ao Obama. Acho que é inevitável. Eu acho que dentro a terceira lei de Newton vai nos salvar. Eu sempre repito isso. Essa putaria, esse negócio... Bolsonaro, por exemplo, o fenômeno Bolsonaro, na minha opinião, ele foi consequência do kit gay de desarmamento. Sem isso, o Bolsonaro nunca existiria. A população, ela só está passando por esse reavivamento, inclusive evangélico, católico, de buscar catolicismo raiz, evangelismo real.
pelo nível de satanismo que o governo atingiu das políticas satânicas. Se o governo tivesse honrado o ouro como moeda, o Bitcoin nunca existiria. Sim. Se não houvesse desarmamento e kit gay, alguém ia precisar de Bolsonaro? Não. Ia continuar a tesoura pra sempre, não é isso ou não? Não é que eles exageraram na onda um ponto, meu irmão. Que foi na honra do filho do cara e disse, não, aí vai se fuder, não é isso ou não? É verdade. Por quê? Hein? É foda. O cara foi além. Geralmente, o abuso de direito destrói, bicho. Eles abusaram do direito várias vezes, eles passaram do ponto. Acabou, não é isso? Na família mesmo é assim, né? Se seu pai começa a causar demais, acabou, sabe? Você vai ganhar um desprezo ali, um desrespeito. Já acabou. Que nunca O mais seu irmão vai... mais velho, sua mãe, quem é? causar muito vai ser desrespeitado. Pois Uma é. coisa também que Ou, em último caso, excluído da porra, né? Exato. Exato. É. Uma coisa também, Renatão, que é bom a gente comentar é o seguinte. Tá acontecendo, a gente falou brevemente sobre tarifas, né? E você vai muito numa tese que eu acho interessante, que eu acredito nela de fato, que é o seguinte, os Estados Unidos, eles estão indo para esse caminho num preparo para uma guerra. Eles não estão preocupados necessariamente com a economia, eles estão preparados para um esforço de guerra nos próximos anos para fazer uma polarização ali com a China, com a Rússia. Então, o grande ponto deles, na verdade, é construir um exército de aliados com quem eles tenham comércio, igual aqui na Argentina, por exemplo, 80% das exportações argentinas para os Estados Unidos, imposto zero, os outros 20%, 10% de imposto. E o Brasil, enfim, tá em outro caminho. O Lula publicamente disse, olha, quem diz que a gente tem que ter domínio do dólar, né? Enquanto o Xi Jinping não fala disso. Não, o Putin não o fala Laranjão falou mais de 130 vezes que ameaçasse o dólar é se fuder. Aí você vai lá e fala mal do dólar. Você tá pedindo, não é isso ou não? Hein? Exato. Aí tem uma comissão de senador lá, o pessoal correu lá para os Estados Unidos para ver se Nesse resolvia caso, o o negócio. Lula foi tão boca mole quanto o Bolsonaro. Desafiou os caras que não tinha como dar testa, não é isso? Pois é. Hein? Pois é. Lula poderia ter destruído o dólar se os BRICS fizessem uma segunda camada de Bitcoin. Como, você já ouviu falar no DAI do MakerDAO? Vocês entendem com uma stable... Stablecoin. Sim, Stablecoin? Tem stablecoins que são bancárias. Stablecoins que são algorítmicas, que você deposita dinheiro lá e você gera dólares pela garantia da chamada de margem do patrimônio que você botou lá. Tipo Tether, mas tem outras que são o Tether melhores é do que bancário. ele. O Tether é bancário. O Exato. DAI, por exemplo, do MakerDAO seria algorítmico. Se ele fizesse uma federação que a Índia não vai botar dinheiro na mão da China, vai? De jeito A China vai botar dinheiro na mão da Índia? Nem a pau. O chinês vai confiar na mão de Lula a chave dos Bitcoin dela? Não vai. Agora, uma federação como o multisig, que você teria que ser traído por todos os outros, o cara pode confiar, né? Exato.